Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia, nesta terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum, dia 3 de novembro. A primeira leitura retirada da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, versículos de 5 a 11. Ela fala da kenosis, do esvaziamento, da humilhação, do fazer-se escravo, da não usurpação da parte de Jesus do ser igual a Deus, mas da disposição de esvaziar-se de si mesmo, assumindo nossa condição, fazendo-se, portanto, semelhante a nós para a nossa salvação. Paulo convida a comunidade de Filipos a exatamente revestir-se deste mesmo sentimento, tendo em si, na medida em que se reveste deste sentimento, esta predisposição de Jesus de humilhar-se, de esvaziar-se, para permitir que o Senhor, Ele mesmo, nos preencha da glória dEle e para que o nosso esvaziamento, a nossa kênose, seja para o outro possibilidade de conhecer e experimentar a salvação que vem de Deus. Assim diz o texto, então, da primeira leitura de hoje: Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Exatamente nisso em que consiste a kênose, nesse esvaziar-se de si, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, exatamente pela predisposição à kênose, o esvaziamento, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. É exatamente esta dinâmica que Paulo convida a comunidade de Filipos, a cada um dos filipenses, experimentar em si o esvaziar-se, humilhar-se, fazer-se pequeno, para que o Senhor nos preencha dele. Aqui as coisas ficam um pouco na conta da humildade, do serviço, da nossa predisposição em oferecer salvação, mesmo que isto nos custe um pouco, em oferecer serviço, em estender a mão, em anunciar, em pregar, em socorrer, para que o Senhor nos preencha dele. A resposta a esta leitura está exatamente no Salmo 21, Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia, a resposta do Salmo 21. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que volte ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence a realeza, ele domina sobre todas as nações, somente a ele adorarão os poderosos. Toda a minha descendência há de servi-lo, às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ele dirá: eis a obra que o Senhor realizou. O Salmo, portanto, responde ao texto da kênose de Jesus e da posterior glorificação de Jesus,
exatamente quando diz, né, vossos pobres vão comer, se saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. A ideia do salmo é de um grande convite, um convite para um banquete dos humildes, dos simples, dos dispostos a alimentar-se, saciar-se de Deus, porque se esvaziaram daquilo que pode embriagar, daquilo que pode satisfazer interiormente o homem que não vem de Deus e que, portanto, de alguma forma não o realiza. O evangelho proposto para hoje é o de Lucas 14, 15 e 24, fala exatamente do grande banquete feito por um homem que convidou muitas pessoas e na hora então as pessoas foram dando desculpas e dizendo: eu não vou porque eu comprei uma terra e preciso cuidar do campo, preciso ir vê-lo, por favor aceite minhas desculpas. O outro diz que comprou bois e que, portanto, precisa experimentá-las e vê-las, também pede desculpas. E um terceiro diz que, poxa, acabei de me casar e também não posso ir. O empregado, então, né, foi e disse ao patrão que os convidados, a princípio, estavam declinando do convite, dando desculpas e considerando mais importante outras coisas, outros compromissos ao convite. Então, diz o texto que o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: bom, vai pelas praças, pelas ruas da cidade, traz os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, aqueles que em geral não seriam convidados, certamente não são donos de si, donos de compromissos, não vão dizer que não podem vir, eles certamente vão se sentir honrados pelo convite, porque na humildade, na simplicidade, eles entenderão que existe grande honra neste convite, e assim foi feito. E ele ainda disse, mesmo quando o empregado trouxe a notícia de que ainda havia lugares, bom, vai pela rua e convida todo mundo para o meu banquete, porque quem estiver com tempo, com disposição, com abertura de coração para participar e se sentir honrado pelo convite, será meu convidado de honra. O texto diz assim: naquele tempo, o homem que estava à mesa disse a Jesus: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus então respondeu: um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Penso que o dia de hoje nos convida a fazer da kenosis de Jesus, que Paulo apresenta à comunidade de Filipos como um exemplo a ser seguido por nós, seja experimentada como um exercício de humildade, de esvaziamento. Nós somos muito cheios de si, cheios de nós, cheios de coisas, cheios de compromissos, cheios de questões, quase que não permitindo que um espaço seja ocupado ou que um espaço caiba ao nosso Deus e as coisas dele,
dentro disso tudo que nos preenche, o que nos ocupa interiormente. O convite de hoje é esvaziar-se para que Deus mesmo nos preencha. Ser capaz de permitir, então, que nossa kênose anteceda um processo posterior, aquele em que o próprio Senhor virá nos preencher. Um dia abençoado para todos.